TV passa no seu smartphone. Olá você, tudo bem? Já estamos com ele em tela, aparecendo para você, Miguel Brambila, nesta manhã, 11 horas agora e 34 minutos, Sabe Caxias, iniciando para você no seu smartphone, na sua Smart TV. Estamos aqui iniciando. Miguel Brambila, quero te desejar um bom dia. Tive um pequeno problema com a minha câmera, vou regulando aqui, conforme você vai saudando já a nossa audiência aí. Bom dia para você, meu irmão. Bom dia, Mari. Bom dia a todos e a todas. É um prazer, mais uma vez, estamos começando esta semana, ainda em tempos de pandemia, avançamos em algumas coisas, outras ainda estamos testando, mas enfim, é preciso que nos motivemos, Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2020, e o tempo vai passando, Temos muitas coisas a comentar, a aprender, e é preciso saber viver, Vamos acreditar. Estamos precisando de muitas coisas, mas também, principalmente, nesse momento importante da nossa humanidade, de coragem, de motivação, de persistência, de disciplina, porque tudo isso vai passar, com certeza, Edinho, meu caro amigo. É verdade, tens toda a razão no que diz, O que a gente pode trazer de primeiras reflexões e análises, para esta semana? Esse início de semana, qual é o balanço que a gente pode fazer, qual é o que a gente pode observar, porque o que eu queria lhe mencionar, e trazer até mesmo de gancho para nós comentarmos, que nós estamos passando por uma alterações de visão do governador dentro do estado do Rio Grande do Sul, números que crescem no país, números que trazem outras estatísticas, outros pesos, outros volumes, pressões econômicas que acontecem nos bastidores, tem um monte de situações, que nós temos de fazer uma análise e uma observância, para poder compreender e mensurar. E esta semana, apesar de ser uma semana de volta, de retorno de toda essa movimentação ali do Dia das Mães, o pessoal está meio desligado dessas questões, essas questões continuam muito firmes dentro do plano de fundo. Você já analisa, enquanto isso, eu quero mandar um abraço para o pessoal da Imobiliária Original, destacando que é uma empresa especializada na criação de oportunidades de negócios imobiliários aos seus clientes e atua com credibilidade e sigilo, que é necessário para a elaboração de projetos pessoais e empresariais bem-sucedidos. Agende uma visita com a nossa equipe e você percebe de cara toda a diferença. Imobiliária Original, 35 37 27 99, atendimento remoto pelo 991 47 50 81. Miguel Brambila, qual é a análise que a gente pode fazer debruçando-se em mente, em pensamento sobre o que eu acabei de trazer como preâmbulo, como gancho desses nossos raciocínios? O Dia das Mães deu uma suavizada, direcionou o pensamento do pessoal para outro viés. Mãe, amor, carinho, mas continua aí no plano de fundo essas coisas fervilhando, Sim, com certeza. Algumas pessoas se reuniram, outras não se reuniram, Nós optamos aqui, como eu tenho falado sempre, A gente tem várias pessoas que nos escutam aí também, a gente depois compartilha e comenta, Optamos pelo distanciamento, sim, responsável. Como digo, a minha mãe é uma senhora de 76 anos que mora no bairro do lado. Mas eu também, eu sou um homem de 51 anos e tenho aí uma filha e a minha esposa trabalha na área de saúde, então foi assim, fizemos uma homenagem virtual para ela, evitando o encontro. Mas o que se percebeu, e aí é muito difícil julgar e criticar, Edinho, porque realmente nós estamos avançando numa direção ainda parcialmente desconhecida, que é o enigma segue posto, decifra-me, eu te devoro, que é o coronavírus, a Covid-19, que está nos levando a infinitas reflexões sobre tudo, sobre todos os paradigmas. É verdade. Não temos como avançar nesse sentido de apontar o dedo para o outro. É um momento, como diz aí até o próprio Eduardo Leite, que tem o decreto do governo do estado, que nós vamos falar em seguida, mas na manchete, o distanciamento controlado, apelando para o bom senso. Então, você tem que se abastecer, É preciso que você periodicamente se abasteça aí na sua residência. Então, o que nós vimos? Muita gente no sábado preparando, na fila dos mercados grandes, churrascos, muitas crianças aqui na região onde eu moro, nessa região próxima do aeroporto, aqui nas ruas ainda, brincando,
Mas não a maioria, uma minoria, né? Eu saí ontem ao meio-dia também para fazer um abastecimento aqui para o almoço nosso aqui, que é eu, a minha esposa e a minha filha, que ficamos em isolamento controlado agora, né? Um distanciamento controlado, essa é uma questão pelo bom senso, deve ser controlado, né, Edinho? E vi, por exemplo, assim, a maioria das pessoas respeitando um certo distanciamento, movimentando ali um comércio, né, de alimento, no sentido de que é necessário que a economia gire, mas ao mesmo tempo algumas pessoas, uma mãe, né, passando com 3 crianças, comendo picolé ao meio-dia, nenhuma delas com máscaras, né? Então, quer dizer, nós vivemos ainda aquela questão de um país rachado ao meio. Não é bem ao meio, né? Eu acho que já está vindo para um lado acima da proporcionalidade desse pensamento binário meio a meio, né? Eu já te passo. Mas também nós temos aí umas questões difíceis, né, que acabou até, eu tenho percebido que está até saindo dos noticiários o nonsense, a loucura, né, da liderança paradoxal do presidente Aloprado, porque o pessoal está desistindo disso, né? Parece que, sabe aquela criança mimada que faz para chamar atenção, que você passa a ignorar, para que não... Porque nós vimos aí manifestações, inclusive com caixões no Facebook, é terrível, né? O desprezo, e nós estamos com 11 mil mortes já, Edinho, e vamos chegar ao fim da semana com 15 mil no Brasil. Se caso não ultrapassar essa margem, né? Agora, a partir a cada dia que passa, a velocidade de crescimento aumenta, né? Aumenta dentro dessa taxa exponencial, vai aumentando. Os números vão vindo cada vez mais forte. Como é que você avalia, né, tirando um pouco esse duelo político que a gente está vendo nesse país, como é que você avalia as medidas que estão sendo tomadas para o momento? Nós estamos buscando a ideologia do chamado distanciamento. Agora, né? Antes nós começamos com confinamento. Mas parece que estamos debruçados, apoiados somente nessa ideia. E estamos buscando de consolidar no plano de fundo outras medidas para vir poder auxiliar de um embasamento de tudo isso. Eu já vou usar agora um exemplo, que é um exemplo de base, que servirá para nortear tudo que eu estou aqui tentando dizer. Nós estamos falando em confinamento, mas nunca foi falado em erguer um hospital, né? Nós estamos falando em distanciamento. Disseram para o pessoal usar máscara, mas não se pensaram em, quem sabe, um outro modal de ampliação de um outro sistema de combate. Eu vou dar um exemplo, um pulverizador, que as pessoas possam passar nas paradas de ônibus e serem higienizados, pias sendo espalhadas para as pessoas poderem lavar suas mãos. Então, eu só estou trabalhando na linha da conjectura dos exemplos, para nós podermos destacar que foi trazido o preventivo, mas parece que essas ações ainda não saíram do papel, Miguel. Aqui em Caxias, eu creio que nós estamos avançando, Edinho, nesse sentido, né? O anúncio aí do hospital de campanha no Virvi Ramos de 49 leitos, talvez não seja o suficiente, vamos torcer para que seja. O governador Eduardo Leite apela para o bom senso, né? A gente repete, e é preciso repetir, aliás, eu estava pensando isso antes de começar o programa, porque o Flávio Cassino, nosso prefeito atual, também falando sobre a questão de estamos sobre o fio da navalha, e estamos. A Alemanha, por exemplo, com a Angela Merkel, que foi um exemplo, pelo menos positivo até grande parte, está preocupada com a segunda onda, né? Em Wuhan, alguns casos estão ressurgindo lá na China, onde surgiu a epidemia que se transformou nesta pandemia mundial. Então, e mesmo depois que se tenha uma vacina e um remédio, nós vamos ter que ainda, parece que já existem alguns avanços aí, mas não para os próximos meses, que é o que nós temos que viver o dia a dia, né? Atualmente, cada dia está custando muito caro para a economia mundial, um dia só, então precisamos viver cada dia reconfigurado. Você acorda numa segunda-feira esperando aquilo que psicologicamente falamos, não, vai passar. E aí você precisa se motivar em termos de família, em termos de trabalho, em termos de esperança, em termos de futuro, né, para todos, idosos, jovens, né, crianças, enfim. E aí nós percebemos que todos estão tentando, eu creio que sim. E mesmo aqueles que estão negando de uma maneira, eu diria, criminosa, agindo contra, né, o fluxo da realidade, esse paradoxo que nós estamos vivendo, mais cedo ou mais tarde, né, as suas intenções vão ser reveladas. Mas a maioria das pessoas, nós esperamos que seja suficiente.
Nós tivemos aí já denúncias de corrupção de respiradores mal comprados, etc., que era esperado no Brasil. Quer dizer, chove dinheiro, mas também, né, as ratazanas começam a chegar. Nós temos um balanço aí que tem sido dado periodicamente. O último número que eu vi foi na sexta-feira, eram 70 e tantos casos em Caxias do Sul, vai aumentar, né? Nós temos aí um grau de avanço na doença bastante complexo, também em Caxias do Sul, mas é preciso sim seguir essa questão do bom senso, né? Por exemplo, uma questão importante é os calçados, que nós vamos ter que eu conheço alguns amigos aí, a cultura indiana inclusive, você já não entra, e no Japão também, já não entrava antes, né, de calçados da rua dentro de casa, né, ou nos quartos. Normalmente no Brasil você limpa o pé ali no tapete e já era, né? Aqui em casa nós estamos mudando, colocamos aqui calçados para a rua, calçados para dentro de casa. Tem uma forma de um tapete higienizador que está sendo criado também pelas pessoas, para que você... Porque o vírus, ele é um inimigo invisível e não se sabe exatamente o comportamento dele, né? Então essas normas de higiene aqui na nossa cidade, torçamos para que chova, né? Porque é importante ressaltar isso, né? Você vai notar que sua conta de água vai aumentar, você vai lavar mais as mãos, etc., e que tarda, inclusive, Edinho, aqui em Caxias do Sul, uma lei municipal, ou um decreto municipal do SAMAI, vindo do prefeito, que se proíba a lavagem de carros e de calçadas nesse momento, como já aconteceu em outros momentos, porque a chuva vai vir, mas até para recuperar, então nós não devemos esperar, na minha opinião, isso, né? Já aconteceu outras vezes, proibir, inclusive, né, lavar as mãos, tudo certo, Covid, etc. Mas a gente se vê ainda pessoas lavando carro, lavando calçada, né, onde nós estamos também tendo que enfrentar esta estiagem, meu caradinho. Agora, para você, 11 horas e 46 minutos, nós estamos com a programação especial, essa edição do nosso Sabe Caxias by Bitcoin, iniciando a semana fazendo uma avaliação de tudo que está acontecendo nesses últimos dias e também fazendo algumas observações, né? Tudo no enfrentamento ao Covid-19, uma mudança de paradigmas, uma mudança de vida acentuada, brusca, que chacoalhou. Podemos se dizer que não nos seus efeitos físicos, mas em outros teores de efeitos, um tsunami que chegou varrendo tudo, trouxe instabilidade, devastação, alterações e claro que traz mudanças em todas as esferas, né? A forma de nós pensarmos, nossas emoções foram atingidas, também o nosso comportamento, a nossa forma de agir e de ver o mundo, como Miguel Brambila acabou de nos dizer. E novas ferramentas estão sendo criadas, novos modais estão sendo criados e ainda assim, né, carecemos de mudar muitas concepções mentais para enfrentar o que está entre nós. Agora, Miguel Brambila, as escolas, né, adotando estudos à distância, o que a gente pode mensurar, o que você pode mensurar, é o que tem para o momento, né, é o que se pode fazer, acho que nesse primeiro momento, mas o que pode trazer isso de consequências para o aprendizado das crianças? Será que esse vai gerar alguma consequência positiva, negativa? Tem de se continuar do jeito que nós podemos. Essas são as armas, elas devem ser utilizadas. Como é que você observa isso, Miguel? Sim, antes um pequeno parênteses, Edinho, eu quero referenciar que normalmente, às vezes, no calor dos nossos diálogos, eu não referencio aqui a nossa audiência, né? Sim. Dona Marisa Brambila, né? Claro que sempre, né? Nós já conhecemos, o Alô Mamãe, né? O José Juarez Andrade Dutra, né? Que está nos escutando, bom dia para você também, meu amigo, a dona Genesi Borges, né? Bom dia, uma ótima semana abençoada a vocês. Mauro Noé Lopes, que está sempre conosco, né? Um abraço para eles, Edinho. Isso, um abraço especial a todos que estão participando junto com a gente. É muito importante, né? E claro que também no espaço democrático é aberto a interatividade de todos, vão comentando aí, vão fazendo seus questionamentos, suas colocações também, né, Miguel? Sim. E nessa questão das aulas também, né? Mas a minha opinião é, considerando a realidade, eu passo também, já sigo sempre pensando positivo, porque a gente tem que ter o pensamento positivo, é muito importante querer viver, né? O meu filho de 22 anos, né, está todos os dias na rua, é um homem forte e saudável, mas também, né, está na rua, né, está trabalhando e precisa trabalhar, inclusive, né, e corremos aí sempre esse risco, né, da preocupação que se tem, né? Mas com relação, por exemplo, às crianças, nós aqui decidimos como pais que é bem possível que este ano esteja perdido, né? O governador do estado acha que não, que vai tentar ainda, né? As escolas particulares estão em discussão,
nós temos uma filha de 11 anos, e enquanto não tiver aí uma firmeza com relação a esta questão, porque você não tem como ter um distanciamento controlado de crianças, né? Algumas sim, outras não. Então, quer dizer, são realidades completamente diferentes. Tanto a escola privada deveria, eu acho que, por exemplo, o Ministério da Educação e Cultura, referendar o estudo à distância e fazer um provão, como se faz o Enem. Seria muito mais simples, até um provão, inclusive, digital, para que não se perdesse o ano e os pais controlassem. Na escola privada, onde todo mundo tem acesso à internet, onde todo mundo tem um computador em casa, porque é uma escola privada, né? Basicamente, isso aí são coisas já comuns dos ambientes domésticos de uma determinada classe social. Nas escolas públicas, as realidades são mistas. Tem quem tem e tem quem não tenha, né? Há quem tenha, e aí fica bastante complexo, porque você pode, por exemplo, vai voltar a determinar... Porque não vejo nada de mal, né, em perder um ano de vida no estudo, né, um ano escolar, estou falando, um ano de vida, né, um ano escolar. Não vejo nada de mal, porque a sua vida vale muito mais que um ano escolar. Eu, particularmente, vejo muitas pessoas chegarem aí a concluir o segundo ano escolar, né, não sei como chama hoje em dia, ensino médio, né, ensino... Né? E aí não sabem o que vão fazer da vida, que tipo de profissão vão fazer na faculdade, né? Ficam ainda perdidos. Então, não há nada de mal se o ano for perdido, né? Agora, também é como a questão das eleições, Edinho, porque aí é preciso entender que existe alternativa. Se não conseguir fazer a eleição num dia só, se faça em mais dias, se cria aí, o tribunal deveria avançar aí. Se nós temos a assinatura eletrônica, se nós temos a urna eletrônica, né? Você bota a urna eletrônica numa sessão eleitoral que dure mais tempo, você vai lá e vota em uma semana, enfim, tudo tem solução, só que os tempos é que estão esticados para tudo, né? Então, não adianta ter pressa enquanto não tiver a vacina. Tem que avançar, é um passo para frente, dois para frente, volta, né? É como disse lá o primeiro-ministro do Reino Unido, né? Que tudo é provisório, né? Tudo é provisório, a qualquer momento pode se recuar tudo. E é o que tem que fazer, na minha opinião também. Nós não sabemos, e o medo faz parte desse momento, Edinho, sim, porque faz parte do instinto de sobrevivência. Você não sabe, né? Que tipo de responsabilidade você pode ter e que problemas você pode sentir a partir de uma contaminação, porque você não vai saber de onde ela veio. Então, se você sai desnecessariamente e acabe acontecendo isso na tua família, algum tipo de contaminação, que pode se curar ou não, que venha aí a pessoa morrer, desencarnar, enfim, né, perder a vida física, você não sabe que tipo de emoção isso pode gerar. Então são outras doenças também, doenças geradas de ansiedades, doenças com problemas econômicos. Quero ressaltar também que o projeto Caxias do Bem, do sábado, foi muito legal, muita gente participou, e outros projetos assim precisam acontecer. É um momento que quem tem mais, ou quem tem um pouquinho, que divida uma migalha que seja, vai estar ajudando o outro, né? É claro que a gente sabe que a caridade deve ser discreta, mas nesse momento toda a caridade pública estimula o outro também a fazer alguma coisa. Enfim, Edinho, é preciso ter paciência. Essa questão da volta às aulas, eu sugiro um grande provão no fim do ano, ou que se anule o ano letivo, porque se ressalve a vida, né? Miguel Brambila, para nós continuarmos então as nossas análises, outra coisa que semana passada ficou muito evidenciado, o crescimento de pessoas aglomeradas dentro de ônibus. Inclusive você trouxe um vídeo para a gente mostrando como é que está a situação em Caxias do Sul, um vídeo que teve uma repercussão e ainda está tendo muito grande, muitas pessoas compartilhando, né, vendo o vídeo, e assombrosamente esse vídeo repercutiu. Mas não é somente um caso isolado. Há um caso também em outras cidades, inclusive nas grandes capitais, né? O número de pessoas idosas dentro de ônibus, pessoas... O que você pode analisar sobre tudo que nós estamos tomando, as medidas relacionadas à questão dos transportes públicos das cidades? Eu acho, Edinho, que as pessoas vão sair de casa porque elas precisam ter uma alternativa. Né? Você faz a escolha de Sofia, que se está falando nos hospitais, né, que os médicos dizem, você escolher uma pessoa idosa e um jovem, quem tem mais futuro, etc., se não tem respiradores, vamos transportar ela para casa, né, se você não tem comida, se você vai perder o seu emprego, né, se você vai... Então, nós estamos vivendo... Se existe corrupção em termos de pandemia, em tempos de pandemia, é evidente que a partir disso nem todo mundo vai se santificar e agora, né, estou com medo do apocalipse, que a humanidade acabe, então eu vou fazer a minha culpa, né, e vou me tornar um bonzinho. Isso não vai acontecer. Então as pessoas vão sim
sair às ruas, as empresas, né, a questão é a fiscalização, é difícil para todos, mas as empresas deveriam se conscientizar de transporte público, que é preciso colocar. Aqui em Caxias ainda nós temos essa relatividade aí, vai ser discutida o processo de concessão agora próximo, né? Os motoristas, os cobradores, o próprio público, né? As pessoas que estão nas ruas, elas precisam voltar para casa. Caxias é uma cidade grande, não só em Caxias, né? Mas vamos colocar em Caxias. E aí nós temos que entender que as pessoas não podem ficar, por exemplo, agora está entrando o inverno, né? Uma linha de ônibus que já sempre foi lotado, né? Quem conhece aí o transporte coletivo sabe, nos horários de pico, mesmo que tenha linha, é lotado, tem muita gente em Caxias, né? E as pessoas não vão poder, ou vão se aglomerar dentro do ônibus, ou vão se aglomerar nas paradas de ônibus, ou não vão sair de casa. Como é que vai ficar? Então, quer dizer, é preciso ter uma solução para isso. E a solução para isso é o bom senso. Ou se coloca mais linhas, né? Ou se solta, muda-se os horários né? Conforme o grau de atividade que tentou se fazer no Rio de Janeiro, aqui em Caxias. Vamos falar de Caxias do Sul, né? Tipo, se você sair às 6, conforme sai às 5 e assim por diante, né? Isso também depende muito das ações do poder público, porque não tem cura ainda. Então, nós vamos botar a cabeça para fora da toca, a gente pode sobreviver, mas a gente pode também não sobreviver. Então, é preciso sim que as empresas... Ninguém quer perder nada, mas já está se perdendo, né? Muito. E se brincarmos, né, se pode perder o período de quarentena que se fez aqui em Caxias. Vamos falando da nossa economia em outras cidades. Se falou semana passada em lockdown em Farroupilha, proximidades. O Farroupilha é 17 quilômetros daqui. É a mesma distância quase que Ana Rec, conforme... Então, quer dizer, nós vivemos numa conurbação. Você acha que fazer um lockdown em Farroupilha vai isolar a Farroupilha da Serra Gaúcha? Não vai. Nós teremos aí outras possibilidades de contágio. É uma conurbação, é a região metropolitana da Serra Gaúcha. Tudo isso exige agilidade nesse momento. Agora, qualquer julgamento, né, da ação, tirando os aloprados, né, que negam a pandemia, eu tenho certeza que está baseado nas boas intenções de salvar a vida das pessoas e também tentar equilibrar a questão econômica, Edinho. 11 horas e 56 minutos, o tempo passa bem rápido, né? Passa muito rápido o tempo, nós teríamos muitas outras questões, né, para fazer uma análise, questões, posição, né, questões que nos levam à tomada de decisões e também as consequências que tudo isso vão gerando, né, através de tudo isso. Semana passada, Miguel, eu acho que você, não sei se você conseguiria fazer esse raciocínio em poucos minutos, mas semana passada foi dito até mesmo pela equipe econômica do governo nacional, e aproveitando-se de uma oportunidade, de uma ida do presidente da República, o Bolsonaro, até o Superior Tribunal Federal, foi mencionado que há um certo temor por parte do governo federal de uma escassez de alimentos no país. Não porque nós não temos a força produtiva, é porque não tem mão de obra e também não há processamento industrial para poder entregar a comida, né, para as pessoas, porque o país estaria trabalhando dentro de uma limitância de 25% de sua capacidade, mas a totalidade de pessoas que precisam de comer é 100%. O que a gente pode fazer uma análise prévia sobre isso? Como é que você enxerga, como é que você visualiza e o que você mensura para os próximos meses relacionados à questão da alimentação para o povo brasileiro? Eu acho que não, Edinho. Eu acho que não devemos seguir por este caminho, porque o presidente da Federação aí dos Mercados Nacionais, eu vi uma entrevista dele na semana passada, que a indústria nacional, na base da sustentação dos alimentos, está funcionando plenamente. Inclusive, também o agronegócio está funcionando. Nós tivemos aí um crescimento né, de 1% em abril, é pouco, mas nos 4 últimos meses no agronegócio, né, está crescendo. As fronteiras fechadas também de exportação, por exemplo, de carne, né, o preço da carne vai baixar, assim como da gasolina vai baixar, porque nós temos um mercado interno muito grande, né? Então, nós precisamos pensar, sim, que a economia ela pode ser também solidária neste momento, né? Muita gente, para regular o mercado, já fez no passado, e eu achei sempre um crime, né? Quando há um excesso de oferta, se queima, né? Já vi produtores queimando cebola, jogarem leite fora. Hoje em dia, isso, né, eles fazem doações. Nós temos aí, sim, o transporte
trabalhando, inclusive o próprio presidente, né, liberou aí algumas questões, foi comer pastel na beira da estrada, não faz muito, inclusive, para que os caminhoneiros que receberam a solidariedade também de muita gente. Então, isso pode gerar, inclusive, uma corrida aos mercados, gerar um superabastecimento. Não vai acontecer isso, né? Muitas empresas, inclusive, estão fabricando, nós temos o Exército também, né? Falta mão de obra na área de saúde, que é uma mão de obra mais especializada, que exige aí sim, né, algumas questões técnicas, né, tanto da parte do auxiliar de enfermagem, quanto da enfermeira, o médico, isso sim. Esse é um problema que nós podemos vir a ter em breve, né? Muito rapidamente, inclusive aqui no Brasil, que está uma vergonha para nós brasileiros, na última, ou quase uma das últimas, né, posições nessa questão de combate à pandemia. E não podemos achar e minimizar que, em comparação com outros países, 11 mil mortes é pouco, né? Ah, mas você veja, se compara com países com menos população, porque é sensacionalismo. Não, não é. 11 mil mortes é muito, e nós vamos chegar a muito mais que isso, né, infelizmente. E aqui em Caxias, se não tomarmos cuidado, muita gente ainda vai correr o risco, né, de perder a sua realidade. Agora, nessa questão do abastecimento, com esse distanciamento aí relativo, né, e controlado, não creio que isso aconteça. Nós sabemos a posição política do governo federal, que é um governo que está baseando a sua reeleição na questão econômica e não na questão da vida, porque é isso que está se pensando, né, na questão econômica. Então eles vão a partir do momento que eles percebem que a maioria da sociedade está tentando se proteger da pandemia, eles vão começar a fazer ameaças econômicas, né, vão começar a tentar colocar pânico na população, dizendo que a economia vai quebrar e os brasileiros vão passar fome, para tirar a força, né, os brasileiros dizem, viu, eu tinha razão, né, a economia quebrou e você vai passar fome. Então, como nós temos um governo oposição à pandemia no mundo, né? Isso é um sensacionalismo, é uma estratégia cruel, inclusive, do ministro da Economia, do Guedes, né? Que pode muito bem avançar. Você vê, já vou concluir, Edinho, a questão da Caixa Econômica Federal, as pessoas sofrendo nas filas, não receberam nem a primeira parcela, nós já comentamos, né, que poderia, se, por exemplo, o Exército distribuir cesta básica primeiro e, num segundo momento, né, o dinheiro chegasse com mais cautela, com mais organização, mas com o presidente sendo contra a pandemia e o ministro da Economia só falando em gastos, como se, mas não sendo um pão duro, na verdade, né, apostando somente na economia, nós acabamos sofrendo tudo isso. E também aquele pensamento binário, né? Ah, você critica o Lula, o Bolsonaro, inocenta o Lula. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso é uma ignorância sem tamanho também dessa politização da pandemia. O Brasil pode, sim, se quiser, ser exemplo para o mundo. Nós somos um celeiro da humanidade, abastecer e fortalecer o mercado interno neste momento, as populações que passam fome, né, doando, ou o governo comprando comida e distribuindo para a população. Também não se trata de comunismo, se trata de solidariedade nesse momento. Mas se o governo é contra, se os eleitores, né, parte deles do governo fazem protesto com caixões, zombando dos que morreram, né, dizendo que o suicídio mata mais, claro que mata mais, mas num tempo muito maior. O pessoal não consegue calcular espaço-tempo da pandemia e vai andar de jet ski. Né? Ou seja, é uma coisa absurda. Qual o hospital que o Bolsonaro visitou no final de semana? Foi lá no Paranoá curtir lá sua vida de playboy, estilo Collor, né? O fantasma do Paranoá. Não foi em nenhuma UBS de Brasília, ele vai. Então, quer dizer, enquanto isso acontecer, a população não pode cair nesses boatos governamentais que o governo vai começar a colocar pânico na população para tentar vencer, inclusive, né, o senhor Osmar Trevas, né, está sendo criticado pelo seu próprio partido, que é o MDB, bem provável que vai sair, porque todas as suas projeções malucas, né, continuam matando pessoas. Onde é que está a cloroquina, por exemplo, Edinho? Né? Se está liberado. Né? Onde é que está o seu presidente balançando a caixinha e por que as pessoas continuam morrendo no mundo todo? Então nós temos que ter inteligência nesse momento e não um pensamento binário, meu caro irmãozinho. Bacana, 12:03, né? Amanhã, se você quiser fomentar, se não mudar, né, a linha dos assuntos, o Osmar Terra participou de um debate, né? O final de semana em uma emissora em cadeia nacional, e foi bastante forte na sua defesa de suas teses. 12:03, vamos encerrando por aqui nossa programação. Grande abraço, Miguel. Um abraço, bom dia a todos, a todas. Coragem, é uma segunda-feira ainda, né, com o enigma do Decifra-me, eu te devoro, mas eu gostaria de lembrar um pensamento cristão. Deus não dá o fardo mais pesado do que os nossos ombros possam carregar.
entre perdas e ganhos, né, nós vamos ganhar com certeza um crescimento como cidadãos universais, imortais, eternos que somos, e dias melhores virão, Edinho. Um abraço. Abraço, meu irmão. Tá, então nós encerrando mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcoin, agora 12h15. Você fica acompanhando todas as notícias atualizadas dessa manhã no Bitcoin, meio-dia, com a jornalista Melissa Bueno. Encerramos por aqui. Grande abraço para você, Caxias do Sul e região. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.